Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, começando um novo dia e buscando na palavra de Deus aquilo que Deus tem a nos falar. Você sabe que a nossa proposta, nosso desejo é que esses minutos no começo do dia sejam úteis para a sua meditação, para a sua reflexão e façam diferença nas decisões que você tem a tomar ao longo do dia. Por isso, nosso desejo é sempre buscar nas Escrituras Sagradas algo que Deus tem a nos falar sobre o modo como devemos nos relacionar com Ele e também uns com os outros. Como sempre faço, começo deixando um abraço todo especial para os aniversariantes do dia de hoje, desejando que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que não apenas as horas desse dia sejam de muita alegria e celebração, mas que os dias vindouros também sejam marcados pela presença de Deus, pela paz de Deus em todas as áreas de sua vida. A todos nosso convite para que, nesse instante, possamos buscar na palavra de Deus aquilo que Deus tem a nos falar. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, nós temos a parábola chamada parábola do semeador. E do versículo 4 até o versículo 15 do capítulo 8 de Lucas, nós temos a história da parábola e em seguida a explicação da parábola dada por Jesus Cristo. A história é simples, eu quero só relembrar com você. Jesus fala de um semeador que saiu a semear e a semente vai caindo em diferentes tipos de solo, em diferentes tipos de terreno. Uma parte cai à beira do caminho, só que naquele terreno sólido e naquele terreno de difícil penetração, a semente fica na superfície e mais tarde vêm as próprias aves do céu e levam a semente ou a devoram e não há nenhum resultado. A outra parte da semente cai entre pedras e o terreno naturalmente tem alguma areia e por conta da leveza daquele terreno superficial a semente consegue brotar. Mas o sol é muito quente, o terreno rodeado de pedras também esquenta muito e as pedras acabam impedindo o desenvolvimento daquela nova planta porque o solo não tem profundidade, as raízes não têm firmeza. Uma outra parte da semente cai entre espinhos e esta consegue brotar e há inclusive espaço para estender suas raízes, mas os espinhos sufocam na disputa não apenas pela luminosidade, mas pela água e pelos nutrientes do solo, de tal maneira que aquela nova planta não consegue resistir, não consegue sobreviver e também não vai para frente. Mas existe uma parte da semente que cai em um solo bom, em um solo receptivo. E esta parte da semente consegue se transformar em plantas e produzir muito, produzir abundantemente. Jesus passa então a explicar esta parábola a pedido dos seus discípulos. E o versículo 11, que é o que leremos agora, diz o seguinte: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui está o segredo, a chave para a interpretação da parábola. Normalmente, quando Jesus contava uma parábola e ilustrava uma verdade através de figuras, de imagens, havia sempre uma chave para o entendimento. A chave aqui é entendermos que a semente é a palavra de Deus. Jesus quer nos dizer que a palavra de Deus é lançada em nossos corações. E os nossos corações representam diferentes tipos de solo. E o modo como nós recebemos a palavra é que demonstrará o tipo de solo que somos. Ele fala, por exemplo, daquela semente que caiu na beira do caminho, como representando o momento em que a palavra de Deus chega a pessoas extremamente secas, fechadas e que não estão dispostas a ouvir a palavra. E há pessoas que são assim. Há pessoas que por alguma estratégia, de alguma forma, simplesmente se isolam, se fecham, se blindam para não receber a mensagem da palavra de Deus. Escondem-se por trás de desculpas, escondem-se por trás de justificativas, escondem-se por trás do ceticismo, mas evitam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não são alcançadas pela palavra. Existem pessoas que até recebem, as pessoas são representadas aqui por aquele solo rodeado de pedras. Há pessoas que até com certa alegria ouvem a palavra e a recebem, mas não permitem que esta palavra se aprofunde em seu coração. Algumas vezes há até uma reação emocional imediata, quando a palavra fala de modo mais direto ao seu coração,
mas as pessoas não permitem que esta palavra crie raízes. Esta palavra se aprofunde, esta palavra se torne sólida, consistente, porque não nutrem o contato com a palavra de Deus. Não buscam pessoas que podem ajudá-las nesse conhecimento das Escrituras. Não buscam uma igreja onde poderiam conhecer melhor esta palavra, mas o relacionamento fica superficial e espera-se uma outra oportunidade, uma outra ocasião, muito frequentemente ocasião difícil, de dor, de sofrimento, em que de alguma forma a palavra é ouvida, mas ainda de forma superficial. Existe um outro tipo de solo, aquele solo onde havia espinhos, e esses representam aqueles que ouvem a palavra e que a recebem. No entanto, considere, no nosso dia a dia há tantas outras preocupações em nossa mente, há tantas outras atividades, há tantas outras coisas a ocupar o nosso tempo, a ocupar a nossa atenção, a ocupar o nosso espaço de vida, e acabamos descobrindo que outras coisas sufocam a palavra. A palavra de Deus não produz resultado nessas vidas porque as ocupações seculares, os relacionamentos, as atividades profissionais, até mesmo o lazer, tudo isso ocupa tanto espaço que não há tempo para ler a Bíblia, não há tempo para falar com Deus, não há tempo para ir à igreja, não há tempo para outras coisas. E da mesma forma que os espinhos sufocaram a plantinha recém-nascida, nessas pessoas a palavra de Deus não produz resultados, não produz efeitos, porque as outras preocupações e cuidados da vida sufocam a mensagem que havia alcançado aquele coração. Mas a Bíblia fala então, Jesus fala de um quarto tipo de solo. Esse é aquele que recebe a palavra. Esse é aquele que permite que a palavra crie raiz em seu coração. Esse permite que a palavra brote, germine, se desenvolva. E este experimenta os frutos da palavra de Deus em sua vida. Este permite que a palavra de Deus faça diferença em seu caminhar e usufrui as bênçãos decorrentes de uma relação saudável com os ensinamentos das Escrituras e com as palavras de Jesus Cristo. Que tipo de solo é você? Alheio, sem disposição para receber a mensagem? Até receptivo, mas sem permitir que a mensagem se aprofunde em seu coração. Receptivo, mas ocupado com tantas coisas que não há espaço para Deus em sua vida. Ou disposto a permitir que a palavra de Deus faça diferença na sua vida. Meu desejo é que você seja este tipo de solo e que usufrua os frutos da presença de Deus. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a receber a Tua palavra e a permitir que ela produza frutos em nosso viver. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.